Amém. João 3,16, Jesus está conversando com Nicodemos e ele fala assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pode terminar aqui? Não. Amém. É um verso que é muito conhecido de toda a igreja, mas é muito conhecido fora da igreja, é muito conhecido por muitas pessoas. Tem pessoas que têm isso em muros pintados, tem pessoas que têm nos seus carros em adesivados, tem pessoas que têm isso em cartazes. Já vi em jogos de futebol americano, que eu gosto tanto de assistir, já vi pessoas com tatuagens desse versículo. Ele é um verso que marca muito a gente. Ele mostra o tamanho do amor de Deus em relação ao seu povo, em relação à sua criação, e o quanto que ele tem interesse em se relacionar com a sua criação. É um verso que traz profundidade, mas, tem que ter um mas, grande parte das pessoas entendem crer de uma maneira rasa, entendem crer de uma maneira que nem sempre é aquilo que Jesus realmente queria dizer. É um crer de maneira independente de Deus. Se a gente for ver outras culturas, alguns creem que Jesus era um profeta. Amém, era um profeta. Alguns creem que Jesus realmente existiu. Alguns creem que Jesus esteve aqui com seus discípulos, pregando, subiu o Monte das Oliveiras, esteve ali presente em Israel, mas até onde vai o nosso crer? A vida que Jesus fala de crer, ela corresponde a isso? Quando a pessoa diz que crê em Jesus, ela realmente corresponde a esse crer? Ela realmente tem uma vida que transmite que realmente crê em Jesus? Porque hoje é muito fácil pôr uma Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja e dizer que crê em Jesus. Nós vemos inúmeros casos de pessoas que dizem viver Jesus, mas a realidade é completamente diferente. Poucos vivem na camada mais íntima, no momento mais íntimo. Como a gente pode ver pessoas que dizem crer em Jesus e têm uma vida que não expressam essa crença? Infelizmente, isso é natural hoje em dia. Infelizmente, isso é comum hoje em dia. Nós temos muitos pregadores de internet, nós temos muitos evangélicos de selfie, mas nós não temos aqueles evangélicos que realmente entenderam o que é crer. Em Tiago 2, versos 14 a 18, eu vou ler aqui rapidinho. Tiago diz: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Aqui a gente tem um ponto para compreender toda essa crença. Nós temos fé em Jesus Cristo, mas as nossas obras expressam essa fé. O nosso comportamento expressa essa fé. A partir do momento que eu deixo a minha Bíblia, e até é engraçado que eu lembro que o meu líder ficou com a minha Bíblia no carro dele um dia, na época que eu frequentava outra igreja. E ele disse que falou para o filho dele: eu vou pegar o Levi. Ele esqueceu a Bíblia no meu carro. E aí ele passou lá em casa para entregar e falou: e aí, irmão, nem lembrou que estava com a Bíblia, estava comigo? Eu falei: não, meu querido, tem mais algumas aqui em casa. Eu não achei essa, mas tinha outra. E o filho dele estava junto. Eu falei para você? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ficar incomodado quando a gente não lê a palavra. A gente tem que ficar incomodado quando a gente deixou de ler um versículo, quando a gente deixou de orar. A gente tem que ficar incomodado com essas coisas. Tiago continua: essa fé poderá salvá-lo? Jesus inúmeras vezes fala: a tua fé te salvou. Mas essa fé que não tem obras, ela salva?
Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, vá em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Ele está dizendo, o que adianta a pessoa vir com a necessidade da roupa, necessidade do alimento, você fala, vai lá que você vai receber em algum lugar. É forte. É exatamente isso que Tiago está querendo dizer. O crer vai até que ponto? A gente crê que o sobrenatural vai acontecer na sua vida lá fora, mas eu poderia ter comprado, ter dado o meu agasalho, poderia ter dado uma marmitinha, mas não, eu falo, não, lá alguém vai te dar, Deus vai te prover. Que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Tiago revela para a gente, crer tem uma profundidade muito maior do que muitos acreditam por aí. O crer do cristão, quando eu creio em Jesus Cristo, isso tem que começar a exalar em nossas vidas. Isso tem que começar a mudar as nossas vidas. Você levantou a mão, você aceitou Jesus, Jesus vai vir para fazer morada e você tem que ter a vida transformada. Nós vemos diariamente, às vezes, famosos que se batizam, mas continuam com a mesma vida. Nós estamos vivendo essa era, onde o joio e o trigo estão sendo apresentados para nós. E nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos buscar uma profundidade maior, viver uma vida que revela a nossa fé. Esse é o nosso desafio todos os dias. Nós precisamos, além de acreditar, acessar um nível mais profundo a cada dia. Nós precisamos entender que a gente precisa revelar Jesus Cristo. Né? A Bíblia debaixo do braço, ou como alguns diziam, o desodorante bíblico, né? Muitos colocam debaixo do braço, às vezes se vestem, às vezes se portam, às vezes entonam a voz, mas o dia a dia não tem Cristo. O engano está aí, gente. As coisas estão acontecendo no mundo, e não é aqui querendo botar medo, mas as coisas estão acontecendo e a gente precisa estar atento. E o engano vai vir através disso. Quem não tiver as raízes mais profundas vai se enganar. Quem não tiver os alicerces mais profundos não vai permanecer de pé. Como que eu posso fazer isso? Ter uma vida que revela a minha fé em Jesus Cristo? E não tem muito segredo nisso. É se relacionando com Ele. E nós nos relacionamos com Ele através da palavra. Romanos 10, 17 fala: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, se eu quero aprofundar minha fé, se eu quero enraizar minha vida em Cristo, eu preciso ouvir a palavra dele. É ouvir a palavra no culto? Sim. É ouvir a palavra na internet? Sim. É ouvir um louvor? Sim. É ler diariamente esta palavra? Sim. Nós precisamos nos relacionar com Ele. E mais para frente vocês vão entender por que Deus entregou essa palavra com tanta ênfase sobre fé. Nós precisamos de ler a palavra. Ela também está relacionada com o escudo da fé. A gente precisa da espada nas mãos, e a gente precisa do escudo também nas mãos. Mas sem a espada não adianta ter escudo. É a palavra de Deus. Eu preciso, até um dos versos que o ministério que eu vivi se chamava Valentes. Era um time de futebol americano que pregava o evangelho. E quando o ministério nasceu, foi a palavra de 2 Samuel, se eu não me engano, que falava sobre os valentes de Davi. E um dos valentes se posiciona no campo e ele segura a espada
até que a mão fique pegada à espada, até que a espada se torne uma com ele. E o Senhor opera o livramento através da vida dele. O que a gente pode extrair disso é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor. É essa palavra que tem que estar pegada em nossas mãos. É a palavra de Deus que tem que ser uma só com a gente. A palavra de Deus tem que ser uma só com a gente. Aleluia. E o que seria da palavra sem a oração? O que seria da palavra de Deus? Eu ler esta palavra e sair andando, vivendo a minha vida da mesma forma. Quantas vezes eu aceitei Jesus? Eu entrei numa igreja e criei que Jesus era o meu Salvador, e na segunda-feira era diferente, mas aí eu pecava e tudo voltava ao normal na terça. O normal, não o normal que o Senhor queria para a minha vida. E aí você volta a fazer as mesmas coisas. Você caminha já sem tanta sensibilidade do Espírito Santo. Você tem vergonha de orar, você tem vergonha de adorar, você tem vergonha de levantar suas mãos, porque você fala, não, eu pequei, sou distante. Mas além da palavra é necessária oração. Jesus é confrontado no deserto pelo diabo, e o diabo usa a sua palavra. Eu não quero conhecer a palavra de Deus da mesma forma que o diabo. Tem muita gente que conhece da mesma forma. E infelizmente a gente tem visto, e eu tenho visto muito, pessoas usando a Bíblia e os versos desconexos para parar a igreja. Mas Deus não é amor. É para amar, mas é para corrigir. É justamente porque amamos que falamos o que é pecado e o que não é pecado. É justamente porque amamos que nós indicamos, não tem como viver na presença de Deus sem santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor, está escrito. Então a nossa vida precisa da palavra nas mãos. Nós precisamos dessa palavra em nosso coração. O salmista fala, coloca ela no meu coração, e nós precisamos dessa palavra no coração, e nós precisamos da oração. Jesus subia um monte e ia orar. A irmã falou da tempestade. Antes Jesus subiu e orou. Mas ele é Deus. Mas ele orou. Mas ele buscou. Ele se sujeitou. Ele sendo carne, ele estava dizendo, minha carne se sujeita ao Espírito. Eu entendo que eu necessito me prostrar, eu necessito dobrar o meu joelho, eu necessito reconhecer que eu sou limitado e eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da oração, Senhor. Nós precisamos da oração, e a oração, a gente tem que ter muito cuidado. Outra vez eu falei para algumas pessoas que nós nos esquecemos como orar da maneira correta. Às vezes a gente entra no quarto para orar e fala, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, abre aquela porta, Senhor, faça isso. E eu fico imaginando se o Senhor aparecesse um dia ali naquele quarto para tirar uma onda com o servo de Deus, né? E falar, vestido de garçom, só anotando os pedidos. Qual mesa que o Senhor quer que eu entregue? E às vezes a gente faz da oração isso. Eu peço, eu quero, me dá. E esse me dá, ele é um nível da criança, do bebê, do novo na fé. Quem já tem mais profundidade, a oração tem que ser mais profunda. A oração tem que ser mais voltada à intimidade com o Senhor. Uma tia do meu pai me disse para eu fazer um jejum uma vez. A gente estava saindo do culto na igreja Renascer. Ela falou, você tem que fazer um jejum para o seu pai ter um carro. E eu era pequeno, não entendia nada. E eu fiquei sem... Falei, amém, vou fazer o jejum. Mas não é esse jejum de troca. É um jejum que a gente tem que ter buscando intimidade,
buscando ouvir a voz de Deus. É um jejum para silenciar a nossa carne. É um jejum para a gente se sujeitar e falar: Senhor, eu quero ouvir o Teu Espírito Santo falando comigo. É um jejum que fala: Senhor, eu quero entender a Tua palavra de maneira mais profunda. Jejum que nos leva a ter raízes mais fundas. Mas de nada adiantaria a gente ler a palavra, orar ao Senhor, sem aplicar a palavra. O pastor, alguns dias atrás, falou da casa na areia, da casa na rocha. Eu não sei quantos aqui já viram um farol sobre as rochas. As ondas batem e ele não oscila. Ele está firmado na rocha. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E a palavra hoje, por incrível que pareça, não é a respeito de uma correção que precisa ser feita. O Senhor, quando falou comigo dessa palavra, é para avisar que a fé para criar raízes, ela precisa ser provada. E se a gente olhar para algumas coisas, nós não vamos entender os processos. A fé profunda é um processo. A fé com raízes profundas é um processo. Você vê uma semente, ela morre, ela dá lugar ao novo, e ela cresce. Ela primeiro começa a criar suas raízes, depois a planta começa a surgir. Então existe um processo. João 14:23 diz assim: Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É necessária obediência. Porque se o Filho obedeceu, nós temos que obedecer. Porque o Filho usava a palavra para confrontar os religiosos. Porque o Filho se retirava para orar. Porque o Filho obedecia. A palavra fala que o Filho, ele fica na presença de Deus. E eu acho esse versículo, às vezes a gente passa rápido. Ele fala assim que o Filho permanece na presença, o servo não. Então, às vezes a gente passa rápido por esse verso que fica lá, acho que em João 8. E se esquece, o Filho permanece na presença. E aquele que crê, ele deu o direito de ser chamado filho. Ele está dizendo que ele quer que você esteja para sempre na presença. Ele está dizendo que ele quer você na presença. Ele não quer te ver mais como servo. Ele não quer te ver distante. O servo não sabe tudo que o pai fala, mas o filho está próximo do pai, num nível que você sabe o que o pai deseja. Nós precisamos aplicar isso. Nós precisamos aplicar isso. Nós precisamos permitir que esses alicerces estejam aprofundados. A gente olha em São Paulo quantos prédios são levantados. Só quem morou na frente de uma construção sabe quanto demora para o alicerce ser colocado. Eu morei de frente para 3 torres. Era um terreno vazio. Então era ruim porque tinha muito inseto. Mas quando começou a obra, não tinha horário. Era estaca batendo. E bate estaca, e bate estaca, e bate estaca. Aí um irmão me deu carona depois do culto, deixou, nossa, esse prédio subiu rapidinho. Eu falei, não subiu não. Você só está me deixando aqui. Agora eu sei quanto tempo demorou para esse prédio levantar. Se você volta do trabalho da semana, sábado de manhã, eu vou descansar. Pum, pum. E é caminhão.
a fé alicerçada, às vezes demora. Às vezes demora. Não é fácil. A gente tem que falar a realidade, e o evangelho não é fácil no mundo que a gente vive. Tem muita gente que infelizmente acha que recebeu Jesus vai acontecer tudo. Para algumas pessoas acontece, glória a Deus, mas para outras pessoas não. O Senhor tem o seu tempo com cada um. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para adorar. O tempo dele é diferente. A conexão que ele criou com Cristo foi diferente. Os outros 9 têm um outro momento. Talvez mais para frente eles se voltem. A gente não sabe o que aconteceu, mas cada um vai ter um momento, vai ter um tempo. Jesus, ele entregou o caminho ao Pai. Ele se sujeitou, obedeceu, se consagrou. Ele o buscou. E o Senhor, ele vem e ele te encontra porque ele quer habitar em você, ele quer conduzir a sua vida. E para conduzir a sua vida, a gente tem que parar de ficar brigando pelo controle remoto. Ficar brigando quem vai pôr o endereço no GPS. Tem que ter uma mudança de controle. Não é meu. Não é meu, é o controle do Senhor. Não é meu. A gente precisa se sujeitar. Há uma mudança de controle. Ele sai das nossas mãos, ele vai para as mãos de Deus. Aqui que nasce a fé de verdade. Porque é engraçado, porque eu lembro de algumas coisas. Principalmente quando a pessoa vai orar um relacionamento. Irmão, conheci fulana. Tá bom. É agora. Amém. Aí não era. A bênção de Deus não era. Às vezes a gente ora só por desencargo. É ela, Senhor. Já orou. Isso acontece muito. Eu vejo muito. Mas não é de agora. Se você for olhar a Bíblia, vão ter muitos casos assim. Talvez não nesse contexto. Mas você vai ver pessoas sacrificando animais, mas não vivendo a palavra. Pessoas sacrificando bezerros, sacrificando cordeiros, sacrificando aves, mas não vivia. Eu vi um irmão que era judeu, ele falou assim que era um sacrifício para dizer que está tudo bem. Sacrificava o animal, está tudo bem. E continua vivendo a mesma vida. Ou seja, o controle aí não mudou de mão. Quando o controle muda, a nossa fé começa a criar essas raízes. Ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas ela cria suas raízes quando a gente aplica essa palavra diariamente. Eu encontrei um amigo meu no monotrilho e eu trabalhei no telemarketing durante 5 anos. O único setor que eu não gostava de trabalhar era o cancelamento de cartões. E era simples. Você tinha um script, você tinha a sua formalidade para cumprir, até que um inteligente criou um script que te dizia que estava cancelado, mas não estava. Você entendia que estava cancelado, mas eu estava fechando como um retido, um cartão retido. E eu falei, não vai rolar. Não vai rolar. E você vê pessoas humildes, que têm contas, que têm problemas para pagar suas contas. E um dia eu debati com esse amigo meu, eu falei, como que você vai pôr a tua cabeça no travesseiro, retendo os cartões como você reter? Ali, não, mas a pessoa confirmou. Eu falei, a pessoa confirmou, mas você induziu. E é assim mesmo. Eu falei, não é.
E ali eu fui direcionado a um outro setor, porque eu acho que eu fui o que mais cancelou o cartão naquele lugar. O mundo é assim. Você não leu o que estava escrito? O problema é seu. E o que eu quero dizer com isso? A fé, ela vai criar raízes quando você aplica a verdade diariamente, e você vai ser confrontado por isso. Você vai ser tentado. Você vai receber ofertas. Aquele que ouve e aplica, ele constrói a casa numa rocha. Aquele ouve e não aplica, ele constrói sobre a areia. Um tem firmeza, um tem profundidade. Não oscila. Então você vê um irmão que está oscilando na fé, ele vem no culto, recebe a palavra, no outro dia ele sai. Ele vem no culto, recebe, Deus abriu uma porta de emprego, no outro dia ele sai, voltou tudo de novo, saí daquele emprego, aconteceu tudo de novo. Por que está acontecendo o ciclo novamente? Porque não está aplicando a palavra. Porque talvez as portas abertas não tenha sido nem Deus que abriu a porta. Mas tem duas coisas que a gente precisa se atentar sobre a fé. Jesus, o nosso Senhor, Ele prova o nosso coração. E Ele é provado em 2 pontos. Talvez até 3, mas eu vou falar de 2. Conhecimento e emoções. A gente precisa ter conhecimento. Na nossa área profissional, a gente precisa se desenvolver o máximo que a gente puder. Mas quando chegar naquele momento que você conhece de tudo, né? Porque não dá para conhecer tudo, né? Mas que você conhece bem, você domina. Você tem que entender que além daquele domínio que você teria, Ele tem mais. Ele vai além do que aqui a gente conhece. Ele vai além. O médico estuda, se desenvolve, se aprofunda, aí ele chega e fala, não tem mais jeito. Aí vem o Senhor e tem jeito. Ser curado. O conhecimento, ele é fundamental para as nossas vidas. Eu lembro que eu fiz faculdade de educação física e na faculdade o professor falou assim que ele estava treinando um atleta cristão para as Olimpíadas. E ele falou assim, você precisa melhorar a sua saída do bloco, sua partida na natação. Ele falou assim, Deus vai me dar a vitória, ele já falou que vai me dar a vitória. Ele não treinou e ele perdeu a medalha. Você precisa dominar. Você precisa conhecer, você precisa aprofundar, você precisa ter o máximo de desenvolvimento profissional possível, o máximo de desenvolvimento do seu dom possível. Tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, desenvolva. Pedro, pescador. Eu tenho certeza que Pedro era um pescador que conhecia e muito do mar. Em Lucas 5, verso 3 a 6, entrando ele num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai para mais dentro do lago, lançai as vossas redes para a pesca. Imagina um pescador ouvir isso de um artesão, de um carpinteiro. Pedro poderia falar, você mexe com a madeira, mas aqui no mar, aqui sou eu. Mas ele fala assim, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Pedro tem conhecimento, Pedro conhece e domina os mares, Pedro conhece a pesca, mas o Senhor vai além. Ele domina tudo, no que diz mar ele domina, mas o Senhor vai além. Talvez por isso, Provérbios 3, versos 5 a 8, diz assim, confia no Senhor de todo o coração
e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando ele fala aqui, reconhece-o em todos os caminhos. É interessante. Vida espiritual, vida financeira, vida profissional, vida sentimental, vida emocional, a sua saúde. Todas as áreas da sua vida, reconhece em todos esses caminhos. Então, um lado a gente tem o conhecimento, mas o Senhor vai sempre além. Mas do outro lado a gente tem as emoções. E emoções, antes de passar por um verso, a gente vai lembrar de muita coisa. A ansiedade de Saul. Ansioso, sacrificou quando não devia. A ansiedade do povo e Arão, fizeram um bezerrinho. A ira de Moisés, feriu a rocha quando era fala a rocha. Um medo de Adão, e o medo ele é marcante porque ele está geralmente ligado ao pecado. Eu tenho medo de me relacionar com Deus porque eu sei que eu tenho pecado. E a tristeza de Elias. A tristeza, se você abraçá-la e quiser vivê-la, ela vai te paralisar. Mas através de todas as circunstâncias da sua vida, Deus vai alicerçar a sua fé. Aqui em Mateus 14, 25 em diante, diz assim: já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tenham coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas até onde está. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus, mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava no extremo dos dois, no extremo das emoções e no extremo do conhecimento. Para pescador ficar com medo de mar, alguma coisa muito séria estava acontecendo. Eu fui para a praia uma vez que não tinha uma iluminação. Não estava tendo tempestade, não dava para ver o mar direito. Eu imagino a situação dos discípulos. Por que duvidaste? E quando ele fala de pequena fé, eu acho mais interessante ainda. Porque em alguns versos Jesus fala: eu nunca vi uma fé tão grande. A tua fé te salvou, você tem grande fé. Mas para os discípulos ele fala: homem de pequena fé. Existem momentos em que nosso tanque não vai estar cheio. As circunstâncias vão nos pressionar e a gente vai sentir que o tanque está um pouquinho mais vazio. E a gente pode ter uma resposta como a de Pedro. Olhar as circunstâncias e falar: não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo. Pedro, pescador, tinha conhecimento, ele estava no limite. O cenário para ele não era positivo. Com toda a experiência que ele tinha. Mas o Senhor fez ele ir além. Ele chegou a andar sobre as águas. Mas as emoções fizeram afundar. Nós devemos suportar o processo. Abraão oscilou. Oscilou porque o Senhor falou: você vai ter um filho. Ele falou: eu acho que vai ser desse jeito aqui. Então foi lá com a escrava. Aí o Senhor voltou e falou: não, você vai ter um filho com Sara. E o Senhor fez. Ele oscilou, mas ele suportou o processo até alcançar a promessa. Josué, que eu acho interessante, Josué, ele não estava junto com o povo fazendo bezerro. Josué estava junto da tenda com Moisés. Josué suportou o processo até alcançar a promessa.
Josué estava entre aqueles que, dos 12 que espiaram, ele estava dizendo: a terra é nossa. Jesus suportou todo o processo para que nós pudéssemos alcançar a promessa. A fé, ela tem um processo. Além dos níveis, ela tem um processo. E Tiago nos fala: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dado. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mais à frente, no verso 12, ele fala: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor, e esse é aqui que eu vou fazer o fechamento. O Senhor prova os seus. Ele prova com o intuito de desenvolver. Ele quer desenvolver uma raiz profunda. Ele não quer que você se abale pelas circunstâncias da vida. Ele quer que você se mantenha firme. Talvez alguns aqui estejam passando por momentos que não entendem. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo, mas Deus está te forjando. Deus está te formando. Davi não virou rei da noite para o dia. Davi foi ungido e foi viver na caverna. Ele está te forjando. Ele está te chamando para perto. Ora, medita, busca. Permita que a palavra dele gere a fé necessária. Então comece a mostrar os frutos de quem crê. Deixa essa fé se aprofundar. Deixa o processo acontecer. Deixa ter tempestade. Jesus estava dormindo no barco porque ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia que ali não acabava. Ele sabia que tinha muito mais para entregar. Os discípulos não tinham ideia ainda. Apesar de Jesus indicar tudo o que ele iria fazer, os discípulos não percebiam ainda. Deixa a fé se aprofundar, entenda que essas tempestades elas vão vir para alicerçar a sua fé. Se você está firmado na rocha, é ali, vai ser alicerçado, vai vir tempestade, mas a sua casa não vai cair. Creia que Deus está tirando os seus pés da firmeza do conhecimento, da firmeza das emoções. Eu tenho sentido, realmente, eu vou investir nesse negócio, vai dar certo, eu estou sentindo. Cuidado, vai dar certo, eu vou comprar essa casa, vai dar certo. Cuidado, não se baseia nas suas emoções, não se baseia no seu conhecimento, mas apesar dessa gritaria ao redor, ouça a voz do Senhor. Tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das pressões e coloca os olhos no Senhor, porque Pedro, quando olhou as pressões, quando ele olhou as circunstâncias, ele afundou. Nós igualmente, quando a gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar as pressões, olhar a pressão de fora do trabalho, pressão das pessoas, cobranças e isso e aquilo, a gente pode começar a se moldar naquilo que as pessoas querem. E você não foi feito para viver no molde das pessoas, você foi feito para viver no molde de Cristo. Olhos no Senhor, seja como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra de Deus, ela revela a nossa fé. Muita gente acredita
mas não vive. Mas nós não somos desses. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos desses. O Senhor vai alicerçar a sua fé. Não interfira no processo. Não interfira no processo. Deixa a tempestade vir. Enfrenta a tempestade. Minha mãe conta a história do meu avô, que ele consertava barco lá no Pará. E ele ia fazer o teste com o barco. Ela falou que um dia ele sumiu durante 4 dias. Aí quando ele voltou, ele falou: eu demorei porque teve uma tempestade. Aí ela virou para ele e falou assim: mas era só desviar da tempestade. Filha, se eu virar o barco de lado, a tempestade vai virar o barco. Eu tenho que enfrentar a tempestade. Nós temos que enfrentar as tempestades. Nós temos que enfrentar as tempestades. Só através desses processos a nossa fé vai ter raízes profundas e vamos estar alicerçados na rocha. Que o seu coração hoje tenha sido terra fértil para receber uma palavra que diz respeito: filho, vai doer, vai ser difícil às vezes, mas você vai estar com a fé firme. Você vai estar inabalável. Você vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus conduza vocês, que vocês tenham a vida de oração constante, porque as tempestades a gente não atravessa de qualquer forma. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele exista e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade. Boa semana para todos vocês. Ô glória, diga glória a Deus. Diga assim: boa essa palavra.